meu coração basta o teu peito. Para a tua liberdade, as minhas asas. Da minha boca chegará até o céu o que dormia sobre a tua alma. Citando uma poesia do Pablo Neruda, que o Viver Bem de hoje fala sobre o coração. Ele que está em quase todas as canções e na boca dos apaixonados. Mas e quando se fala da sua saúde? O coração ganha toda esta atenção? Tirando o romantismo, o coração é uma bomba altamente eficiente que bombeia entre 7 mil e 8 mil litros de sangue por dia no seu corpo. Para falar da saúde do coração, trouxemos hoje o cardiologista João Roberto Gemelli, convidado do nosso programa mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Gemelli. Satisfação para falarmos deste órgão, que eu estava aqui até pensando, por que associamos os sentimentos, né, os sentimentos mais nobres que temos hoje com o coração, né? Bom dia, Renata, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês para falar de uma coisa tão encantadora quanto o coração, né? E essa relação que a gente aprende desde pequenininho a fazer entre coração e sentimento é que causa tanta palpitação ao longo da vida, né? Seja na alegria, seja na doença, seja na tristeza, o coração está sempre envolvido como órgão responsável em nos traduzir um pouquinho de emoção. A cada sentimento, né, a cada reação que temos ali, de repente, ao ver uma pessoa, ao passar por uma situação, ele corresponde com um comportamento diferente, né? Seja acelerando, seja mais tranquilo, até com a sensação de palpitação e que eu estou tendo um infarto, às vezes é só amor, né? E isso ao longo da vida, obviamente, por ser submetido a tantas variações, é que a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida muitas doenças, né? E o coração é um órgão imprescindível para a vida, porque, como você falou na abertura, ele é responsável por bombear o sangue. E o sangue é quem leva os nutrientes e o oxigênio para cada uma de nossas células. Se esse movimento de sangue for suspendido por 10 minutos, ou seja, se o coração ficar parado por 10 minutos, 100% de nós estaremos mortos. Então, o coração não pode parar, nunca. Agora, doutor, vamos começar o programa, então, com duas perguntas básicas. Qual a importância de manter um coração saudável e se isso é possível, é fácil? Eu preparei, inclusive, aqui, doutor, vamos aqui ao plasma, um material para a gente poder abordar este assunto. Então, explica para o pessoal de casa se é importante e como, se é fácil manter um coração saudável. Quer dizer, importante é óbvio, né? Ou seja, para você ter um coração que dure por mais de 100 anos, né? Você vai ter que, desde cedo da vida, ter um comportamento saudável, né? Aqui estão listadas algumas coisas que já todos nós estamos careca de saber. Então, por exemplo, não fumar, né? Se você fuma, obviamente que você aumenta muito o risco de infarto e de AVC. Teoricamente, você vai morrer antes. E qual é a relação do cigarro? Por que o cigarro faz isso? Porque o cigarro, ele provoca uma alteração dentro dos vasos e ao fazer essa alteração na parte interna do vaso, ele propicia a formação de coágulos, né? E o infarto e o AVC são causados por coágulos que se formam repentinamente dentro das artérias, né? Exercícios, todos nós falamos em exercício, mas qual é a relação do exercício com a saúde? É porque o exercício, quando você faz de forma repetida ao longo da semana, ele produz uma liberação de umas certas enzimas, certos hormônios que vão fazer vasodilatação. O que é vasodilatação? É o vaso ficar maior. Isso propicia sempre uma melhor circulação. Então, quando a gente pratica exercício, a gente tem uma pressão arterial melhor e a gente tem a possibilidade de viver mais tempo. Além do exercício, nos ajudar a queimar gordura, queimar glicose, ou seja, reduzir os níveis de colesterol e de diabetes. Controle do peso. O peso, obviamente, que tem uma ligação direta. Para cada 10 quilos que eu aumento no meu peso, eu aumento a pressão arterial em 20 milímetros. Então, se a minha pressão era, por exemplo, 12/8 e eu ganho 10 quilos de peso, a minha pressão vai para 14/8, ou seja, ela subiu 20 milímetros simplesmente porque eu ganhei peso. Então, perder peso é uma atitude inteligente nos dias de hoje.
Controle da pressão. Recentemente, no mês de abril, nós lançamos em todo o mundo uma campanha de prevenção e combate da hipertensão, para que as pessoas tenham ciência. A hipertensão está relacionada com 80% dos AVCs. Então, quer dizer, quem não controla a pressão arterial acaba morrendo mais cedo de AVC ou de infarto, né? E a pressão arterial, curiosamente, metade das pessoas que têm a doença sequer sabem que têm a doença. Então, por isso, vai alerta já nesse momento. Verifique sua pressão, participe, vá no posto de saúde, vá no médico, saiba quanto é a sua pressão. E a pressão boa, ela tem que ser 12/8. Independente de idade, independente da idade. A gente só permite que a pressão seja um pouquinho maior quando você ultrapassa 80 anos de vida. Então, se você tem 18, 20, 40, 60, 70, a pressão que deve ser buscada é 120/80. O colesterol é o mal do século 21, ou seja, é aquela gordura que se deposita nas artérias e que faz a famosa obstrução sanguínea, ou seja, o entupimento, né? Então, quanto mais colesterol eu tenho na minha dieta, mais possibilidade de entupir os meus vasos. E as doenças que esse entupimento irá causar é o infarto e o AVC. Eu costumo brincar, dizer assim, a gente tem um medo de câncer que se pela, né? Mas a gente acaba morrendo mesmo é de AVC e infarto. Por quê? Se eu juntar todos os cânceres que existem, para cada um câncer, juntando todos, morre 3 pessoas de doença cardiovascular. Então, na verdade, a gente tem medo de uma coisa e sempre acaba morrendo de outra. E o controle da glicose, que é o controle do diabetes, ou seja, quanto maior é a minha taxa de glicose, entenda que a glicose, ela entra no processo que produz gordura. Então, eu vou sempre ter colesterol elevado e vou ter triglicerídeos elevados à medida que a glicose sobe. Então, controlar a glicose significa controlar também o colesterol e o triglicerídeo. A gente percebe que todos os hábitos, eles estão interligados de certa forma, né, doutor? E daqui a pouco a gente explica mais sobre esse assunto para o pessoal de casa. Afinal, é preciso sim cuidar do seu coração. Não saia daí que nós voltamos já. Hoje, falando sobre a saúde do coração, recebemos aqui o cardiologista Dr. Gemelli. Dr. Gemelli, explicávamos há pouco alguns cuidados. As doenças do coração, elas podem aparecer em qualquer idade? Sim, nós temos 2 mundos totalmente distintos. Então, quando a doença cardíaca é muito jovem, muito precoce na vida da gente, normalmente se trata de uma doença congênita, ou seja, quando você nasce com um defeito no coração. E aí existe uma gama enorme de possibilidades. Você pode nascer faltando coronária, você pode nascer com válvulas danificadas, você pode nascer com um ventrículo único ao invés de 2, enfim, enorme as possibilidades de doenças cardíacas congênitas. Essas doenças normalmente atingem as crianças e os adolescentes. Para termos as doenças que nós normalmente chamamos a atenção, você já tem uma idade acima de 35 anos, ou seja, ao longo da sua vida é que as doenças cardíacas vão aparecendo. Disparado, a mais importante é a pressão alta, a hipertensão. Por quê? Porque de cada 3 pessoas, uma tem pressão alta. E a maioria dessas pessoas, como eu comentei, não sabem que tem a doença. Depois vem as arritmias, as doenças isquêmicas. E quanto mais velho eu fico, 70, 80 anos, maior é a minha chance de ter doença cardíaca. Então, se você tem 60 anos e diz assim, ó, eu não tenho nada, realmente tu tá precisando fazer um check-up, porque tu deve ter alguma coisa e não tá sabendo ainda. E como conviver com as doenças do coração? As doenças cardíacas, elas tiveram uma evolução enorme, né? Desde que lá atrás, o nosso professor Zerbini e alguns colegas africanos da África do Sul conseguiram estabelecer o primeiro transplante cardíaco, né? De lá para cá, a gente teve uma evolução enorme nas cirurgias, nos medicamentos, nos dispositivos que nos ajudam a ficar vivo, marca-passos, corações artificiais. Então, hoje eu diria assim,
Conhecendo a doença e estabelecendo um bom tratamento, você pode conviver com a doença muito bem. Agora, o grande problema muitas vezes é que a pessoa que tem a doença melhora um pouquinho em virtude do tratamento e simplesmente abandona todos os cuidados a partir daí, voltando obviamente a ficar doente de novo. E olha, a nossa equipe conversou com o senhor Jacinto, ele que fez a cirurgia de revascularização do miocárdio, a popular ponte de safena, e conta como é a vida depois da cirurgia. Meu nome é Jacinto Raimundo da Silva Neto. Hoje eu estou aposentado, eu era motorista. Tive que fazer uma ponte de safena porque disse que tinha secado, a veia, a artéria principal tinha secado. E o coração ele próprio tinha forçado uma veia secundária, mas não tinha muita firmeza. Aí tive que fazer a ponte de safena para voltar a restaurar a artéria que estava fechada. Antes da safena, eu gostava muito de fritura, entendeu como é que é? E antes também eu vivi um período da minha vida que eu gostava de tomar umas cachaças, um negócio, uma cerveja, entendeu? Passei um susto, né? Eu mesmo sabia que a gente não manda na vida da gente, né? Se for a hora, a gente tem que ir mesmo, né? Que é Deus que controla tudo, né? Mas a família ficaram meio desesperados, porque fazer uma cirurgia do coração, eu digo, não, mas não adianta se desesperar, vamos acreditar em Deus e pronto. Eu sou casado, tenho a minha esposa, né, que é a Cícera aqui, tenho 2 filhos, nora, netos e tudo, entendeu? Procurei buscar Deus, né, e pedir a força para Ele, para passar pelas dificuldades, né, e sentir confiança que eu estava na mão de Deus. Porque eu não podia fazer nada, né, se fosse a hora, tanto fazer eu me desesperar como não, ia ter que ir do mesmo jeito, né. A gente percebe que para conviver, né, precisa ter sim hábitos saudáveis, mudar toda a rotina depois, né, doutor? Agora, quais seriam os primeiros sintomas de um coração doente, a exemplo até do próprio Jacinto? Veja bem, existem sintomas que têm uma relação direta com a doença cardíaca. O principal é a dor no peito. Quando o seu peito dói, especialmente quando você está fazendo uma atividade física, isso tem uma correlação muito grande com doença cardíaca. Os outros sintomas, como palpitação, falta de ar, cansaço, os pés inchados, todos esses podem ter uma correlação também com doença cardíaca. Mas se você observar que o seu peito dói no momento que você faz uma atividade física, esse é um sinal de alerta vermelho. Você deve procurar um médico imediatamente. Se eu não tive um sinal, quando devo procurar um cardiologista? Com qual frequência? A partir de qual idade? Essa polêmica é como exame de próstata. Quando que eu começo a fazer, né? Na verdade, cuidar do coração não tem idade, né? A gente deveria, de muito cedo na vida, dosar o colesterol, né? Hoje a gente sabe que existe a dislipidemia juvenil, que são crianças que têm colesterol alto em virtude do estilo de vida, do alimento que comem, né? Os fast foods da vida, né? Ou seja, frituras em excesso, como nós vimos aí o Jacinto, né? Comendo fritura ao longo da vida, você vai criando placas de ateroma que vão entupir as suas artérias e depois precisa de revascularização, ou seja, você precisa de uma alternativa para aquela passagem de sangue, né? No caso dele foi feito ponte de safena, mas você poderia fazer também angioplastia, colocação do stent, que é aquela molinha que a gente coloca para abrir o vaso. Então, essas atitudes, esse estilo de vida, eles estão vinculados diretamente à longevidade. Se você tem bons hábitos de vida, seguramente você viverá. Eu costumo falar com meus pacientes, se você quiser viver 50 anos, você não precisa fazer nada na vida. Agora, se você pretende viver 80, 90 anos, você tem que se cuidar sim da pressão arterial, do peso, tem que tomar os remédios, tem que fazer os exames. O que não dá é para não fazer nada e querer viver 90 anos, porque daí você não vai estar usando todo o progresso que a medicina teve nas últimas 5 décadas. Você de casa, fique atento às dicas saudáveis de como cuidar do seu coração. Daqui a pouco a gente continua falando sobre o tema, temos muito mais a esclarecer, então não saia daí.
De volta a Conviver Bem hoje com o Dr. Gemelli, cardiologista, falando sobre a saúde do coração. Doutor, os dados, as estatísticas são alarmantes? A gente preparou aqui, inclusive, alguns dados como referência. Exatamente. Essa é a realidade dura e crua que a gente vive hoje no Brasil, né? 32% dos óbitos do Brasil são provocados por doenças. Se a gente traduzir isso em um universo geral, são 400 mil pessoas que morrem por ano da doença cardiovascular. E se eu cortar isso em minutos, são 2 pessoas que morrem a cada minuto no Brasil. Então, a cada 2 minutos morre uma pessoa de doença cardiovascular e 400 mil pessoas por ano. Então, esses dados são alarmantes porque eles têm uma prevalência enorme de uma coisa que poderia ser mudada se a gente mudasse os dados nossos de hipertensão, de colesterol e de exercício. Inclusive, a gente tem um medidor, né, que o cidadão pode acessar na internet, um site específico que contabiliza tudo isso. Exatamente. A Sociedade Brasileira de Cardiologia desenvolveu um site, chama cardiômetro.com.br. Esse site está no ar permanentemente com dicas, orientações, recomendações da importância das doenças cardiovasculares e vai mostrando quantas as pessoas estão morrendo de doença cardiovascular no Brasil neste momento. Então, aqui nós temos uma contagem das mortes que aconteceram no Brasil até esse momento. Então, 119.918 mortes de doença cardiovascular. Então, é a doença que disparada mata mais do que qualquer outra. Se você somar todos os cânceres, você não chega a 1/3 desse universo de mortes. Só que hoje as pessoas são muito mais dedicadas a se doarem a uma empreitada do universo de câncer do que um hospital de coração, um hospital que trate doenças cardiovasculares. Então, tu vê campanhas e campanhas para produzir tratamento para outras patologias que também são importantes, obviamente, mas que não matam tanto quanto as doenças cardiovasculares. Eu imagino, doutor, que os fatores de risco estejam ligados até aos próprios hábitos saudáveis para se controlar tudo isso, né? Diretamente. Fator de risco não é aquilo que produz doença. O gordinho, por si só, não será doente. Mas se ele for gordinho, ele tem 4 vezes mais chance de ter doença cardiovascular. Então, quer dizer, pode ser que ele nunca tenha, mas ele tem 4 chances a mais do que uma pessoa que não está obesa. O sedentário, o cara que fuma, todos esses hábitos, eles tendem a produzir muito mais doença cardiovascular. Então, estilo de vida tem tudo a ver. E a pressão alta e a obesidade são as 2 maiores vilãs. Esse é o mal. Pressão alta. Metade das pessoas não sabem que tem. E metade das que sabem que tem não tomam remédio. Então, de 10 pessoas que têm a doença, nós estamos falando de 3 que estão controlando a doença. 7 não estão controlando a doença. Então, morrem de infarto, morrem de AVC. Olha, agora vamos ver uma matéria com o médico socorrista do SAMU, que vai nos contar, então, um pouco da sua rotina. Meu nome é Pablo Figueiredo, sou médico do SAMU de Porto Velho. Acho que o mais importante realmente é dar apoio à população no momento que ela mais precisa, no momento que ela está mais vulnerável. Mas muitas vezes, quando a gente não tem pontos de referência, uma localização precisa, o tempo de ambulância até que a ambulância chegue num local se torna muito mais longo. Quando ligam se queixando de problemas já onde você tem suspeita de infarto, costumam ser casos mais graves, casos que precisem de intervenção realmente da unidade avançada, onde às vezes a gente precisa realizar intubação, precisa começar droga vasoativa e até mesmo às vezes precisar de reanimação. A primeira coisa é identificar se o paciente tem circulação espontânea, se ele tem pulso, né? Se ele tem um fluxo cerebral sanguíneo com oxigenação a ponto de conseguir responder a algum estímulo e caso a gente não consiga detectar nada disso, começa-se o processo de monitorização e reanimação imediata. O mais importante realmente é a prevenção,
principalmente dos pacientes previamente hipertensos e diabéticos. Eu trabalho no SAMU uma por paixão, é muito bom, é gratificante você saber que às vezes faz a diferença. Infelizmente a gente perde paciente também, que a gente chegou na unidade, estava já em parada, provavelmente por infarto, pelo histórico, pela queixa de dor. Infelizmente a gente não conseguiu ter uma reanimação bem sucedida, mas também tem casos que a gente consegue dar a oportunidade do paciente receber atendimento hospitalar, fazer a angioplastia, que hoje, graças a Deus, é cada vez mais disponível no nosso estado, então isso é muito bacana. É um trabalho muito bonito, plausível, a gente agradece toda a dedicação do SAMU, mas é uma situação que ninguém de casa quer precisar, quer passar, ser levado às pressas para um hospital, né? E é uma característica do brasileiro, doutor, deixar a doença se instalar para ter que receber esse atendimento imediato às pressas do SAMU, por exemplo? Isso é. Tanto é verdade que se a gente pensar assim, ó, das pessoas que têm infarto, metade das pessoas vão morrer nas primeiras 2 horas. Então, de cada 10 pessoas que têm infarto, metade, 5, vão morrer nas primeiras 2 horas. Se você demorar para ligar para o SAMU, se você demorar para chegar ao hospital, você morrerá, porque em 2 horas é um tempo curto, são 120 minutos. Então, quer dizer, se você perder tempo na atitude de procurar socorro, você tem pouca chance de ficar vivo. E dormir bem, manter a boca saudável também são ótimas dicas para manter a saúde do coração. Aquele ditado antigo que a gente aprendeu, que a gente deveria comer que nem um rei, almoçar que nem um príncipe e jantar que nem um mendigo. Ou seja, procure comer muito pouco à noite para que o teu sono seja melhor. Quem come grandes quantidades de gordura, bebida alcoólica, açúcares de noite, tem o sono muito perturbado e aumenta suas taxas de colesterol, aumenta suas taxas de glicemia, tornando-se diabético. Então, comer a janta como mendigo, ou seja, comer muito pouco à noite, para que o sono seja reabilitante e que as doenças também diminuam. Eu agradeço mais uma vez, doutor Gemelli, sua participação, sua disponibilidade. E olha só, viram só? O seu coração pode estar apaixonado, pode estar tranquilo, pode estar em pedaços. O que não pode faltar são os cuidados com a saúde dele. Então, pratique tudo o que você aprendeu hoje no nosso Viver Bem, porque sábado que vem nós estamos de volta. Tchau!